Alô? Está no ar. Cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. Pulando a cerca é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 11 de outubro de 2013. Mais uma vez, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira, que pula a cerca há 513 anos. Por cima, por baixo, pelo meio, porque pulando a cerca a gente consegue ver o outro lado. O outro lado é muito menor. Não tem sacanagem, não tem corrupção, não tem bandalheira. Tem o quê? Saúde, justiça, educação, direitos, moradia, democracia. E uma república que dá chance a todo mundo. Então, vamos convidar, primeiramente, o nosso grande e querido amigo, o simpaticíssimo, o cultíssimo, o tesudíssimo, gostosíssimo, doutor Modesto da Silveira. Pula a cerca, Modesto! É um maior prazer para te rever. Isso, então senta aqui. Okay. Isso. Agora, vamos convidar uma pessoa que falou assim: Ih, Daniel, como é que é? Vai fazer o quê? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Aqui eu falei, aqui acontece de tudo. É igual a vida. Não tem roteiro, não tem censura, não tem pauta, é a vida. Então, vamos convidar a Silvânia Pinheiro, que é funcionária da saúde e é uma pessoa muito animada, gentil, sempre animada, liderança. E Silvânia Pinheiro, vem aqui pular. Olha, primeiro, é muito simpaticíssima, né? Agradabilíssima, gostosíssima, tesudíssima. Vem pular a cerca com cabo, pula e pulou. Senta aqui. Isso é muita gentileza sua, doutor Daniel. Gente, é uma coisa real. Olha só, então vamos começar a pular a cerca. Silvânia, qual é a sua idade? 52 anos. Garoto, eu tenho 95. E você, Modesto? 115. Então é garoto. 52, e nasceu outro. É criança ainda, é. E, Silvânia, você fez xixi? Sim, logo que acordei. E agora está calmo? Está tudo calmo, Não tá? tudo perfeito. Então tá bom. Fez xixi, tá bom. Você nasceu aonde, Silvânia? No Rio de Janeiro, na Tijuca. E como é que foi a infância na Tijuca? Muito boa. Hoje eu vejo que foi muito boa de verdade. Eu tive uma infância de brincar de carrinho de bilha na rua, motorista respeitando as crianças, jogando bola, futebol no asfalto, bolinha de gude. Menina e meninos brincavam juntos e a gente não tinha, apesar de morar na Barão de Mesquita, junto na entrada da Rua do Andaraí, onde tinha um morro do Andaraí, o Hospital do Andaraí ali,
nós não corríamos perigo de vida, nós íamos para o colégio de ônibus sozinhos, sem precisar que carro, ônibus ou algum adulto tivesse que acompanhar. Eu estudava lá na Rua do Bispo. Foi uma infância muito boa. E você era da Pavirada? Sempre fui. Ah, foi? Uhum. E continuo sendo, que eu acho muito bom. E você tinha parentes, primo, prima, amigo? Não, eu não tenho primos. Os meus 2 tios não tiveram filhos. E os amigos? Amigos muitos. Você brincava de médico? Não. Por quê? Eu brinco de médico até hoje. Não brincava de médico, mas também não brincava de boneca, não. Gostava de jogar bola. Bola? Gostava de jogar bola, gostava mais com os de soltar meninos? pipa, de estilingue, matar pombo. Terrível mesmo, de verdade. Brincava mais com os garotos, então? Não, as meninas também que se juntavam comigo, todas eram... Ô, Silvana, você se lembra qual foi o fato mais legal, interessante da tua infância? Conviver com minha avó. Conviver com a minha avó, porque logo que eu ainda era pequena, apesar de ter nascido no Hospital da Andaraí, eu morava em Caxias, que meu pai era da Marinha Mercante, e nós morávamos em Caxias. Depois nós fomos morar na Tijuca, dividindo apartamento com a minha avó, e essa convivência de avó foi muito boa. Mamãe trabalhava o dia todo, minha mãe foi fazer a segunda faculdade dela aos 44 anos, estudava direito, mamãe já era contadora e foi fazer direito. E quase a gente não tinha a presença da mãe em casa. E essa convivência de vó foi muito boa. Aprendi muita coisa. Aprendi a cozinhar, lavar, arrumar uma casa. Foi muito boa, apesar de ter tempo ainda para brincar e fazer arte. Você teve sorte, afinal de contas, a avó é mãe 2 vezes, Não. né? É mãe repetida. E tem mais tempo que a mãe. Muito mais. E a tua adolescência? Como é que foi? A minha adolescência já foi em Niterói. Aonde? Começando pelo Barreto, o antigo conjunto conhecido como Conjunto da Coca-Cola. E morei ali um ano e pouquinho, até que o apartamento que minha mãe estava comprando ficasse pronto. E estudando no Colégio Aurélio Leal, colégio muito bom, por sinal. Lá eu consegui concluir muitas coisas, porque tinha um currículo escolar onde a gente tinha que aprender a cada bimestre, aprender um ofício. Eu aprendi estética, aprendi cozinha, aprendi fazer sapataria, e cada bimestre a gente aprendia a fazer um currículo extracurricular. Isso não existe mais, não é? Não existe mais. E uma matéria que eu não gosto... Essa matéria, como é que se chamava? Né? É extracurricular, é uma matéria que a gente tinha para complementar a carga horária, porque nós não tínhamos a História e Geografia separado, nós tínhamos o OSPB, a matéria que eu gostava muito. Gostava de OSPB, não gosto de História e Geografia a separado. USP era Geografia, História e Civismo. E política civismo, brasileira. Política da ditadura, porque você pegou, foi a ditadura, né? Você... Seria a política, o civismo, a visão política da ditadura. Era isso que era dado na época. Infelizmente, deformando uma realidade. Tiraram essa matéria. Ainda bem. Ainda bem. Por quê? Porque a ditadura é uma coisa que morrer. Não, eu digo da matéria. A matéria, OSPB, Política história... Brasileira, eu acho que deveria continuar, porque a política continua existindo,
Não, está né? correto, dependendo E das as aulas crianças ensinadas. hoje, os adolescentes hoje, eles não participam a fundo do que é uma Câmara Municipal, que é um Senado, do que é Mas, constituído. mas isso entendeu? na ditadura não tinha também? Era Não, falso. mas a matéria, eu estou falando da Sim. matéria, o ESPB. Você tem livro de OSPB ainda em casa? Talvez eu tenha um. Se você tiver, pegue um livro de OSPB, o mais avançado, e nós vamos mostrar a você o que era deformado para passar para a cabecinha de vocês, crianças, porque era um período absolutamente inaceitável para o ser humano. Então, ali refletia muito do que eles praticavam nos quartéis e nos centros de tortura. Refletia isso de uma maneira habilidosa para a criança, mas que já ia envenenando a criança para aceitar e até louvar a ditadura. Traga um livro e nós vamos ver lá, Eu vou tá bem? procurar. Traga um E deles, agora, OSPB. Você era uma adolescente da pabirada? Namorava muito? Não, namorar não. Não? Não, namorar não. Por quê? Eu acho que eu tive. Aos 52 anos, posso dizer que eu tive 4 namorados. Um a cada década. Não, Um a cada Não, década. um a não, cada- pode ter demorado, cada um demorou o tempo 10 todo. anos cada um. Um namoro de Ainda 10 anos reclama? cada um. Acha que foi pouco? 10, qual? Podia ter sido um só. Um só, né? Podia. Pois é. Mudou de década em década. É. 4 namorados, um a cada 10 anos. E qual foi o fato mais difícil da tua adolescência? Que você... Hoje eu não consigo ver dificuldade. Mas na época? Eu acho que foi a separação, a ausência do meu pai ali, entendeu? O sacrifício na qual a gente via a minha mãe vivendo e batalhando, que ela nunca foi uma pessoa de deixar se abalar por nada. Com todas as dificuldades, ela sempre falava assim, vamos rezar que amanhã um dia é melhor. E era. Muitos E irmãos? a gente amanhecia com um dia melhor. Quantos irmãos? 2. 2 e ela ainda criou uma. 3. E eram mais velhos que você? Sim, eu sou a caçula. Você é a caçula. Então, essa relação de você caçula refletia muito na sua vida, não é? Acho que eu era muito mimada também. Mimada Muito- pelos muito- pais e pelos irmãos. Pela avó. Pelo namorado. Os irmãos davam uns cascudinhos de vez em Não quando, tem que né? reclamar da infância nem da adolescência. Os irmãos davam uns cascudos de vez em quando, mas a gente... Aí você casou. Teve Sim, casei, tive uma filha. uma filha. Uma filha. Não havia condições de ter mais. Olha só, então, aí você entrou para o serviço público, não é? Sim, foi uma Quando? história interessante. Fala. Eu acho que foi uma... Eu sempre gostei muito de trabalhar. Muito mesmo. Eu fiz o meu curso de datilografia, que antigamente a gente fazia. Depois fiz o curso de digitação. E, por falta de emprego, a gente trabalhava em empresas contratadas, no período de 3 em 3 meses, né? E eu já cheguei a trabalhar 3 turnos direto em digitação, quando a Caixa Econômica, o Banerj, o Banco do Brasil, tudo estava sendo informatizado. Eu virava turnos, era um turno de 6 horas, digitando, eu chegava a dar 1.800 toques por minuto, em numérico, e em conferências também. E a gente ganhava por produção. E eu gostava de trabalhar e fazer dinheiro. Depois eu fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar no Bamerindos, no antigo Bamerindos. Fiquei lá 6 anos. Depois um diretor meu foi para o Nacional, levou uma turma, eu fui junto. E no Nacional eu entrava às 7 horas da manhã para ligar o sistema que funcionava a agência e saía às vezes 3 horas da manhã, porque eu precisava fazer a transferência de todas as aplicações por telefone do antigo Open Market. E olha só, Aí, fundação foi uma história que a minha a mãe... Fundação Municipal de Saúde, né? Isso. Em Eu Niterói. tive
quando eu fiquei desempregada e resolvi vender quentinha. E nisso de vender quentinha, eu fui aumentando, até que eu cheguei a 250 entregas de quentinhas por dia, 250. Por dia? Por dia. E você fabricava. Então era uma indústria de alimentação? Não, era uma salinha, uma casinha com quintal. Entendeu? Eram 2 mulheres e uma cozinheira e um rapaz para entrega. Pulou a cerca. Pulou, desde garota, pulou a pulou a cerca. cerca. E Então, valia a pena como que era o comércio? Valia a pena porque eu peguei uma época, tipo 1990, aonde aquela estrada que sai no Fonseca e para lá em Alcântara, eles não tinham cozinha. E também não tinham aonde comer, né? Então, eu investi ali. Eu tinha um programa de entrega de quentinhas certos, fixos. Quinta-feira eu entregava um cardápio com 2 opções por dia, com opções para as pessoas botarem as suas observações. Na sexta-feira eu passava recolhendo o cardápio e o dinheiro da semana e já tinha um projeto formado para a semana seguinte das quentinhas que eu tinha que entregar. Deu um bom resultado profissional? Muito. Ficou rica, não? Não, não fiquei rica, não pretendo também. Eu acho que ia mudar muito a vida. Silvana, Né? então... E entrar na fundação foi aí. Surgiu o concurso, Macaé e Quissamã, na época, eram municípios que pagavam melhor. Surgiu Macaé e Quissamã, na época de 90, eram os municípios que melhor pagavam. Por causa do petróleo? Não sei, não sei. Eu não acompanhava isso, quem acompanhava era minha mãe, que minha mãe já era funcionária pública federal do Ministério da Fazenda, e eu não... Minha mãe tinha sempre vontade que os filhos fossem funcionários públicos também. E mamãe, quando saiu o edital da Fundação Municipal de Saúde, aonde o agente administrativo ganharia muito bem, ela falou para mim, enfrenta esse concurso, para de trabalhar, que você trabalha de segunda a segunda, e vamos fazer o concurso. Eu fiz pouco, porque eu já ganhava o que eu queria, talvez se eu continuasse, eu tivesse talvez a rica, tá? Mas... eu fiz o concurso, minha mãe me inscreveu no último dia, no último horário, eu não estudei para fazer a prova, foi o meu dia de luz. Então, eu acredito que foi assim, eu estou no lugar aonde Deus me colocou para que eu pudesse fazer alguma coisa por alguém. Qual é o lugar? Eu sou agente administrativa, trabalho na Policlínica Dr. Sérgio Arouca. Já trabalhei Trabalhou com Arouca? Não. Policlínica César Arouca, em Santa Rosa. Sei, isso é homenagem ao É Arouca. o nome de lá, é Policlínica Dr. Sérgio Olha Arouca. só, Silvana, então vamos falar desse serviço público que você é 2 vezes servidora do serviço público e serve as pessoas. Da saúde. Com determinação. Eu convidei a Silvânia, que era agente administrativo do Centro de Saúde César Arouca, em Santa Rosa, aqui em Niterói, Brasil, quem estava fazendo o programa lá fora, pela liderança, pelo comportamento. Aí eu me tornei amigo da Silvana e era uma pessoa realmente competente. E tem uma noção como é que funciona aquela máquina de saúde, de doença. Máquina de doença. Aquilo lá, eu sempre falo, é uma unidade de saúde ou unidade de doença? É uma unidade de doença. Saúde está passando muito leve por lá. Então, a doença, todo mundo sabe o que é. Saúde, o que é? Eu sempre pergunto aos meus colegas médicos, o que é saúde? Doença é aquele negócio. Saúde é bem-estar, tal. Isso é uma bobagem, que o bandido também tem. Saúde, na minha visão, é transformação social. Saúde é colégio, escola, hospital, emprego, justiça, transporte, rua pavimentada, água, luz, meio ambiente,
correto, isso é a saúde. Então, tudo é saúde. Quando há uma transformação social, que é a saúde, é saúde. Quando não há, ou é impedido de ser, é doença. Então, e a Silvana é muito competente e sabe como é que funciona aquela máquina de doença. Qualquer paciente chega lá, senta a bundinha, fica esperando ser atendido pela sua doença. Nunca é mais do que isso. E a papelada é uma coisa infernal. Eu pedi uma vez, a Silvana, um processo no meu tempo. Demorou um ano para ir voltar ao Rio. Um ano. Um ano. É uma loucura, é isso mesmo. É para sacanear os funcionários e, na verdade, o funcionário público, em qualquer instância, tudo está sendo privatizado. O OS. E aí fica mais lentamente ainda. E a Silvânia tem uma paciência infinita em fazer e ajudar as pessoas. Né, Silvana? Por isso eu convidei a Silvana aqui. O senhor está sendo generoso demais quando fala em liderança, Silvânia, a liderança. Isso não é, não é a verdade. É natural. O que acontece é que eu gosto de aprender. Eu acho que a gente vive uma vida de aprendizado. A gente vive aprendendo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E a gente aprende com as pessoas inteligentes e com as analfabetas também. Então, eu vejo que eu, além de ser funcionária ali da policlínica, eu também sou usuária da saúde. E eu vejo a parte burocrática que poderia haver. Já houve até um interesse de se fazer um estudo para diminuir a burocracia das papeladas, tá? Mas ainda não conseguiram fazer isso. Eu tenho, assim, um exemplo para dar. Existe uma senhorinha que ela, paciente lá da unidade, ela pegou com a neurologista um encaminhamento já de um ano atrás para o Antônio Pedro, onde o Antônio Pedro encaminha para o Mequinho. A pessoa tem Alzheimer, tem mal de Parkinson, então o Mequinho trata disso. Então, Explica o que é Mequinho. Não sei. O que o Mequinho faz, eu não sei. Eu sei que ele trata de pessoas, problema neurológico, tá? Que não tem recursos. Assim, que não tem volta também. Mequinho aquele jogador de xadrez. Aquele famoso. Isso. Foi campeão mundial. E tem uma doença neurológica também. Paralisia. Isso. Então, esse paciente vai do nosso posto, ou de qualquer outro, para o Antônio Pedro faz o atendimento, a triagem, e encaminha para o Mequinho, que é na Pestalozzi, né? Tá, ele fica ali um tempo, depois ele volta, para poder ter o direito de continuar mais sessões de atendimento. O que acontece? O Antônio Pedro não aceita esse paciente. Ele tem que voltar para o início, para o zero. Ele tem que voltar para a policlínica, pegar o encaminhamento. Toda a caminhada burocrática? Toda a caminhada burocrática, que é demorada. E essa demora atrapalha o tratamento que ele já estava avançado. E o que acontece com o SUS? O SUS começa a gastar mais com isso no tratamento da pessoa. A burocracia também. Isso, então quer dizer, o papel ainda está andando, a pessoa já está há 4 meses para voltar, para dar uma continuidade àquele tratamento que já estava melhorando o paciente. Então o paciente, quando chega lá, de repente vai começar do 0, do 1,
se ele já estava no 10, no O plano do 15. SUS foi bem concebido, os médicos expunham, e eu achei que iria funcionar muito eu bem. acho que essa Bem burocracia do papel é que tem deforma a saúde pública. Olha só, E os planos de saúde dentro olha só, disso? o Modesto, antes disso, o SUS foi criado para ser um sistema único de saúde. E nunca foi. Tem um sistema municipal, no Brasil tem mais de 5 mil municípios, então cada um é um. Mas nem todos têm serviço de saúde. Sim, mas bem ou mal, tem 5 mil municípios a mais. Tem um sistema estadual e federal. Isso não converge para nada. O posto de saúde do César Lucas é municipal. Antônio Pedro era federal, agora é privatizado. O Estado. Então, essa nunca funciona. O posto de saúde, o médico lá tem um médico pela mesma função. Um ganha pelo A município, economia salarial é outro muito... ganha pelo Estado, outro pelo federal. Cada um a mesma função e tem uma diferença entre eles. Então, tudo foi uma grande fantasia. Uma grande fantasia que o sistema privado se aproveitou disso com o tempo e começou a tomar. Eu sou funcionário do Estado, estatutário, era da fundação. Quando eu me aposentar, acabou. Tudo vai ser privatizado. Então, o SUS, que começou grande, acabou pequeno, muito pequeno, cada vez menor. E a papelada, tem paciente que a gente indica por um exame, vai ser feito daqui a 1 ano, se conseguir fazer, e vai morrer antes. E a privatização está em franco crescimento, não é? Claro. Pois é, essa privatização, pelo que eu tenho ouvido... Organização Social, OS. Pois é, está havendo uma privatização prejudicial ao paciente, prejudicial ao usuário, não é? A privatização... E envolvendo muito dinheiro e muito gasto desnecessário. Eu soube que mais ainda. algumas instituições pedem muitos exames até sem necessidade, porque interessa Olha ela só, pedir. o Modesto... Essas desonestidades é que enfraquece muito o sistema. Olha Por só. isso que eu digo que o compromisso do médico com a própria saúde, os administradores, tem que ser séria, porque a saúde e a educação iam se juntar. Até hoje não se juntou. Olha só. Não há um compromisso. Olha só, no estado do Rio, que é a segunda economia do país, a primeira em royalties de petróleo, tem o menor salário da educação, saúde e segurança. Você fala salário para o pessoal, os funcionários? Isso. Saúde, São Paulo dá muito mais. Dizem que agora, com esse novo acordo aí, parece que pelo menos na área da educação está superando um pouquinho São Paulo. Conversa fiada. São Paulo, cada município dota 15% do seu orçamento para a educação. Cada município, São Paulo. O governo do estado de São Paulo dota 10% do seu orçamento para universidade estaduais. Aqui é quase zero. Então, olha só, e o estado do Rio é a segunda economia do país e a primeira em royalties de petróleo, que é uma fortuna. Então, olha só, e está tudo sendo privatizado. Olha só a estratégia. É comum o médico da ginecologia pedir a ultrassonografia para a mulher. É um exame comum. Aí ela entra na fila. A fila aqui em Niterói é de milhares que não vão ser feitos.
Aí muda tudo, há uma jogada, aí se contrata uma empresa particular. Aí, que maravilha! O Estado é uma merda, atende mal, aí o particular começa a ganhar tudo e cobra um preço 3 vezes maior que seria o custo real Isso. para o Município. É um investimento até de equipamentos, né? Para poder o município poder Olha trabalhar só, melhor. no Azevedo Lima, que é um hospital estadual, tem um tomógrafo. Quem faz a tomografia é uma empresa particular dentro do hospital público. Com o aparelho do Estado. Isso mesmo. Eles terceirizam tudo. Tudo. E a saúde, a vacina educação, e assim vai. E eu ouvi dizer que às vezes o terceirizado quarteiriza e dizem que já há casos até de, de um quinto interessado. Teve um caso também interessante na minha vida profissional, dando um plantão no domingo, na emergência do Largo da Batalha, acho que em 2004, 2005, aconteceu um acidente de um rapaz que desceu numa bicicleta, aquela cachoeira, né? Estrada da Cachoeira. Estrada da Cachoeira, ele desceu de bicicleta de marcha, a marcha arrebentou e ele foi. E o freio não segurou. Ao invés dele ir contornando até diminuir a velocidade, gritando, tal, não sei o que ele poderia fazer. Eu acho que ele se desesperou e enfiou a roda da frente da bicicleta num gelo baiano. No quê? Num gelo baiano. Enfiou ali. Cimento, né? Para poder parar naquela praça que tem em frente à igreja do Sagrado Coração. Aí ele voou da bicicleta e foi com a cara no poste. Cortou o nariz, abriu boca. Pegaram ele e levaram para a emergência do Largo da Batalha. A médica foi, conteve o sangue, botou ele no soro, fez o atendimento, ligando para o SAMU e pedindo uma ambulância, e o SAMU demorando, porque tinha que levar ele para um hospital para fazer uma tomografia, né? Ela deu ponto, ela conteve o sangue, tudo, todo mundo parou para aquele atendimento. E deu certo, a pessoa ficou bem, mas precisava de um tomógrafo. Os médicos que estão na emergência são clínicos, né? Precisavam de um tomógrafo e um neurologista. Engraçado. Tinha o tomógrafo no Azevedo Lima e o neuro estava no Antônio Pedro. Numa situação dessa, não tinha ninguém para fazer o tomógrafo e o neurologista estava no Antônio Pedro. Numa situação dessa, de um plantão de final de semana, não tem como remover o neurologista. Olha, hoje você não vai ficar aqui. O tomógrafo que está funcionando não é o do Antônio Pedro, é o do Azevedo Lima. Então você vai para lá, né? Não, a ambulância do SAMU teve que levar ele para fazer o tomógrafo, pegar ele e levar para o Antônio Pedro. Olha, uma ambulância presa, quanto tempo para isso acontecer? Também. Neutralizando. Isso acontece milhares de vezes a cada ano. Modesto. Falta de lógica, né? Objetividade do Modesto, trabalho. sim. Olha só. Mas não é falta de articulação estratégica do Sim, serviço? Não, é de sacanagem mesmo. É Isso intencional, rende é intencional, é intencional. Mas isso rende alguma coisa Rende. para alguém? Rende. Então está entendido. Tá. Olha só, a Silvana vai colocar o seguinte: o meu salário de médico, hoje, o salário real é R$208. Como é que A gratificação é 1.000. O salário é tudo gira em torno do salário. 1.200. O Não, total? Não, tudo gira em torno do salário. 13º, férias, que é 208. A Silvânia deve ter um salário menor que o meu. Qual é o salário real que você ganha? 900 e... Não, o real, o salário. Eu tenho uma gratificação... Fora a gratificação. Fora a gratificação, salário base, R$960. Não, o meu é 208. O teu é da Fundação. Fundação de Saúde. É o do Estado,
o médico ganha R$ 208. Mas e o total que ele recebe? É 1.400. 1.400. Assim, o salário base dele, R$ 200. Aí, como ninguém no país pode ganhar menos que um salário mínimo, nos agentes administrativo e técnico, eles ganham uma complementação até chegar ao salário mínimo. Os médicos ganham um pouco mais até chegar próximo do piso deles, tá? Sindical, né? Abaixo do piso? Um sindical, um valor sindical. Se é abaixo tá? do piso, então, eles continue, ganham legal. isso como uma gratificação, uma complementação salarial. Só que quando existe no contra-cheque do funcionário da saúde 20% de insalubridade, é em cima do salário base, que é os R$ 200. Quando existe gratificação de tempo de serviço, que é 5% em cima do salário do funcionário, é em cima dos R$ 200. Não é em cima do salário, mas a gratificação complementar. Nem sequer do mínimo, né? Não. Devia ser pelo menos em cima do mínimo. Olha só, o médico hoje não tem o plano de classificação federal. No Brasil todo, não tem. Cada um paga o que quiser. Plano de classificação e salário geral do país. O médico ganha 10 salários, todo mundo. Não é isso. Paga o que quiser. Então, o meu salário hoje é 208. Meu e de todo mundo. Olha que eu estou no último nível. E agora com esse programa Mais Médicos, não abriu um novo caminho? Olha só, o Mais Médico vai pagar R$ 10.000. Para não ter dor. Mas não tem 13º, não tem carteira, não tem férias. É temporário. Eles estão contratando por quanto tempo? 2 anos olha só, mas no Brasil acho que tem médico suficiente. Não tem salário, nem plano de carreira, nenhuma coisa. Então o cara, se eu ganhasse um salário legal, eu nunca teria outra coisa, consultório, ficaria lá 40 horas, em qualquer lugar, se o salário fosse decente. E o que a Silvana falou, um médico não faz milagre só com o estetoscópio, tem que ter um mínimo de aparelho, estrutura, senão milagre não se faz. Então, eu vou colocar o seguinte, quando começou a indústria no Brasil... A indústria? Indústria grande. Industrialização. Então, o INSS só colocava as suas agências em lugar que tivesse indústria. E aí alocou os médicos. Então, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Nordeste tem pouca indústria, não tem a agência. Aí colocou sempre nesse caminho. O SUS, que começou com um sistema único de saúde, nunca foi. Pelo contrário, está decadente. Eu acho que é o maior questionamento da população do Brasil. Saúde é uma droga. Eu estou falando disso como paciente e profissional. Se você precisar de alguma coisa, tem que rezar muito. Não que a enfermagem, o pessoal administrativo ou o médico é incompetente. Não se pode fazer milagre. Não se pode. Foi o que eu falei. A burocracia do papel, o caminho, passa aqui, pega a assinatura de um. Para que um papel com 10 assinaturas? Aonde já está detectado, o médico já detectou que aquilo é necessário. E há alguém que esteja estudando a articulação disso de maneira lógica, econômica e eficiente? Tem vários estudos geniais, mas não acontece. Modesto, olha só,
o orçamento sai em Brasília para a saúde, R$ 1.000. Na ponta, o usuário chega a R$ 5. Quanto? 5. Não. Ah, vem, para lá, para cá, compra para lá, compra para cá, a armação chega a 5. Aí não tem agulha, não tem medicamento. Como é? E o país que o produto interno bruto é o sexto maior do mundo, para a saúde, dá 4% só, tinha que ser no mínimo 10%, não funciona. Mas olha, isso você vê o seguinte, quando você vê toda a roda orçamentária, cerca de 45% é para pagar juro e empréstimo da dívida. Banqueiro. Não sobra dinheiro para o social. Exatamente. E o que sobra, chega aqui embaixo, um pedacinho. Aí tem que ser na base da boa vontade. Eu tenho a impressão de que se a gente quiser uma eficiência na área social, temos que forçar o legislativo a fazer auditoria da dívida, sem a qual não teremos dinheiro para o necessário e essencial, como saúde, educação e outras coisas. Olha só, o Modesto, por isso que eu convidei aqui a Silvânia Pinheiro, porque ela dá a vida e pela eficiência. Veste a camisa da saúde. Se todo mundo fosse como a Silvânia, a saúde estava bem lá para cima. Pela competência, pela tesão, pela eficácia e pela vontade. Mas tudo isso acaba sendo barrado pela papelada, pela burocracia e pela sacanagem. Você vê um paciente sofrendo, o médico não consegue ver o paciente sofrer e não sofre, não é médico. Tem sensibilidade humana. O funcionário que vê o paciente sofrendo e não sofre não é funcionário público. Então, olha o terror, a dificuldade de você ver pessoas sofrendo e você quase não pode fazer nada, a não ser vou dar a mão para você. Isso eu vejo a Silvânia fazer e várias pessoas. Então, a Silvânia aqui é um ícone do serviço público que precisa o Brasil... Humanizado, né? Com sensibilidade humana. O Brasil humana. precisa ter. Empresa privada investe só no lucro, o serviço público investe no homem. E eu trouxe a Silvânia aqui para demonstrar isso. Não é? Estou errado? Não, muito obrigada, está até sendo exagerado demais mas eu acho que assim, só um instantinho, eu acho que assim, o que não custa muito é até diminuir essa burocracia. O SUS eu acredito que o SUS gaste menos, porque se o médico conseguir tratar o paciente com mais rapidez dentro de um caso, eliminando 50% dessa burocracia, o SUS vai gastar menos em remédio, em atendimento, em saúde, porque já vai conseguir botar o tratamento no foco, no caminho certo. Não vai conseguir piorar, porque o paciente está assim hoje, se ele demora 1 ano para começar a tratar aquele de hoje, vai estar aquele de hoje mais o dobro. Racionalização dos gastos da saúde, sim, correto? Olha, mas tem um outro caminho também que, com ou sem essa racionalização, valeria a pena pensar. E aqui, o Daniel já trouxe uma pessoa aqui muito interessante que mostra, nós temos que pressionar o Congresso para o Congresso fazer uma auditoria da dívida, que eles estão sacando do país mais de 2 bilhões por dia, só com dívida, só com juro e o abatimento da dívida pública brasileira, 2 bilhões por dia, ou seja, mais de 700 bilhões
por ano. Olha só, Modesto e Silvana, pena que o nosso tempo acabou, está uma conversa boa, né? Mas vamos continuar outro dia. Sobrar em... Sempre. em, Olha, em momentos vamos mais... fazer uma homenagem ao servidor público, que o dia do servidor público é dia 28, né? 28 de outubro. Então, nós vamos fazer essa mandada antecipada, trazendo a Silvana aqui. Já torcemos. A Silvana é o servidor que serve. Exemplar, que serve. Muito obrigada. Vamos lá. 1, 2, 3. Cantando. 1, 2, 3. Pulando a cerca por vocês. Valeu! Valeu!